Olá, olá, meu nome é Hendrik Silveira, eu sou babalorixá e afroteólogo e espero que esse vídeo encontre todos bem. O que me foi proposto é que falasse sobre a intolerância religiosa com relação às tradições de matriz africana no Brasil. Esta apresentação é com base em meus estudos que resultaram num dos capítulos do meu primeiro livro, Não Somos Filhos Sem Pais, além de outras leituras e palestras que ministrei em várias universidades do Brasil. A expressão intolerância religiosa é muito ampla e não contempla as especificidades do que ocorre com as tradições de matriz africana. Por isso foram desenvolvidos outros termos e expressões que melhor a localizam. Afroteofobia é um termo criado pelo afroteólogo Jairo Pereira para definir o sentimento de medo e ódio às tradições de matriz africana, incluindo a atribuição de uma teologia do mal. As tradições de matriz africana são frequentemente associadas ao mal por segmentos fundamentalistas do cristianismo, o que gerou uma cultura afroteofóbica. Outra expressão muito utilizada atualmente é racismo religioso. Isto porque entende que a intolerância contra as tradições de matriz africana se dá não apenas por questões relativas às crenças, mas também devido à sua origem ser negro-africana. Lendo o thriller ficcional de Dan Brown, chamado O Símbolo Perdido, nós temos uma palestra do professor Robert Langdon que diz o seguinte: no dia em que o deus Sol Ra é venerado pelos pagãos, eu me ajoelho aos pés de um antigo instrumento de tortura e consumo símbolos ritualísticos de sangue e carne. A fala do professor Langdon tenta nos fazer prestar atenção nos enganos que cometemos ao observarmos o outro, o diferente, com o nosso olhar, atribuindo àquilo valores e sentidos que, na verdade, são nossos. Por isso é crucial que, quando observarmos práticas e símbolos de outras culturas, devemos nos desvestir da nossa própria cultura se queremos realmente aprender sobre. Senão, será apenas preconceito. Na figura a seguir, fica bem claro como os nossos preconceitos funcionam. Aqui, os sujeitos que estão caçoando não conseguem perceber que os outros sujeitos fazem exatamente a mesma coisa que eles, só que a partir de suas próprias crenças, costumes e cultura. Não percebem que existe uma essencialidade que acaba por unir as duas culturas, pois observam apenas o aspecto externo, superficial e performático. Desde a escola, fomos ensinados que a religião é uma parte da cultura. Ou seja, se a cultura fosse uma pizza, a religião seria uma fatia. Mas essa visão é deficiente, pois imagina que, como temos certa liberdade para escolhermos uma religião, que ela é algo que se retirássemos da cultura, esta ficaria intacta, ou seja, não haveria uma mudança na cultura. Mas um teólogo alemão luterano chamado Paul Tillich entendeu que as culturas e as religiões têm muito mais a ver do que se pensava. Ele diz em seu livro Teologia da Cultura: a religião, considerada a preocupação suprema, é a substância que dá sentido à cultura. E a cultura, por sua vez, é a totalidade das formas que expressam as preocupações básicas da religião. Em resumo, religião é a substância da cultura, e a cultura é a forma da religião. Isso significa que a religião é o que molda a cultura. Se a cultura fosse um corpo, a religião seria seu esqueleto. Um corpo sem esqueleto não teria forma definida. Da mesma forma, a cultura sem religião simplesmente não existiria. Então, a cultura ela está muito mais relacionada com a religião do que imaginamos, né? Como a gente pode ver nesse esquema, né? A religião fica no centro
da cultura. E a cultura se constrói a partir dos elementos que são religiosos. Agora, se voltarmos para a cultura ocidental, a cultura ocidental é uma cultura cristã, porque ela foi estabelecida pelo cristianismo desde a Idade Média. A cultura europeia se realizou a partir dos valores cristãos estabelecidos pela Igreja, que era o único componente ideológico aceito na era medieval. Os estamentos da sociedade medieval colocavam o clero no lugar mais alto da hierarquia social, e era ele quem ditava o que era certo e errado de acordo com o que entendiam ser a vontade de Deus. Esses valores chegaram ao Brasil na Idade Moderna, já consolidados como ordem, como cultura. Então, tudo que é diferente disso era considerado desordem, caos. Nem era considerado cultura. No entendimento da Igreja, a ordem é Deus, enquanto a desordem é a ausência de Deus, ou mesmo obra do diabo. Então, isso precisa ficar bem claro para nós, né? O caos primordial se torna ordem por ação do próprio Deus. E o abandono de Deus vai causar a desordem no final dos tempos, ou o retorno ao caos. O cristianismo possui 4 pilares de sustentação, que moldam suas doutrinas. O exclusivismo, que é a doutrina de que somente o cristianismo é que possui a verdade, que a verdade ela é cristã, é aquela que é pregada pelo cristianismo. O universalismo, que propõe que essa verdade seja universal, ou seja, que ela vale para todo mundo, independente da religião que a pessoa seguir. O proselitismo, que é o entendimento de que o bom cristão deve levar essa verdade a toda a humanidade, né? Tentar convencer as pessoas de que essa é a verdade. E o maniqueísmo, que que define o resultado da interação entre os cristãos e os não cristãos. Pois se as pessoas aceitarem essa verdade e se converterem, é porque a palavra de Deus tocou seus corações. Mas se negarem a palavra de Deus e não se converterem, se resistirem ou se rebelarem, é porque já se entregaram ao diabo e, portanto, devem ser combatidos pelo bem da humanidade. O sociólogo francês judeu Edgar Morin disse em seu livro Cultura e Barbárie Europeias, diz o seguinte: uma das armas da barbárie cristã foi a utilização de Satanás. Obviamente é preciso ver nesta figura o separador, o rebelde, o negador, o inimigo mortal de Deus e dos humanos. Aquele que se opuser e que não quiser renunciar à sua diferença, fatalmente estará possuído por Satanás. Essa máquina delirante, argumentativa delirante, foi uma das formas encontradas pelo cristianismo para exercer a sua barbárie. No Brasil, a nossa cultura buscou estabelecer uma relação de componentes ideológicos que garantiram a localidade de um pequeno grupo no centro de poder e privilégios. O machismo permitiu que homens ocupassem esse centro. O racismo garantiu que esses homens fossem brancos. A heteronormatividade estabelece que o normal é ser heterossexual, rechaçando todas as outras formas de sexualidade e de identidade. E o cristianocentrismo, termo que criei para definir um tipo de colonialidade cristã, define que o ideal de religião e religiosidade é o cristão. É justamente o que promove a cultura ocidental, onde toda a sociedade reproduz valores que originalmente são cristãos, mas que muitas vezes nem se dão conta. Aqui abro um parêntese.
né? Gosto de usar como exemplo disso a monogamia, né? Como estatuto natural das relações afetivas. A monogamia não era uma prática na imensa maioria das culturas do passado, nem mesmo entre os judeus. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a serem celibatários ou se casarem com apenas uma mulher. Isto criou a idealização da monogamia, fazendo com que todo mundo hoje acredite que essa é a única forma de se relacionar. E mesmo pessoas do Batuque e do Candomblé, por exemplo, onde a poligamia deveria ser reproduzida, pois é um valor natural africano, acreditam e praticam o idealismo monogâmico. Fecha parênteses. Voltando. Quando o machismo se encontra com a heteronormatividade, é que ocorre a LGBTQIA+, fobia. Brasil. Uma pesquisa divulgada no relatório do Orgulho LGBTQIA+, que ouviu quase 400 pessoas no país, revelou 65% sentem medo de andar de mãos dadas na rua. 63% evitam lugares que representam o risco de sofrer agressões, ameaças ou assédio. Para o pioneiro na luta pelos direitos dos homossexuais, os riscos são ainda piores. É um risco de vida você andar de mão dada ou você fazer uma cena de carinho na rua, em certos ambientes, porque você pode ser vítima de um murro, de uma facada, de uma paulada. Falta enfrentar o maior desafio, a violência. Só no ano passado, 228 homossexuais foram assassinados, 1 a cada 36 horas. Continuamos a ser humilhados em casa, espancados na polícia, na rua, somos discriminados na procura de empregos, queremos igualdade, não queremos privilégios. Quando o racismo se encontra com a intolerância promovida pelo cristianocentrismo, ocorre o racismo religioso, ou afroteofobia, que, como eu já disse, foi um termo cunhado por Jairo Pereira e se refere a todo tipo de discriminação, preconceito contra as tradições de matriz africana e afro-brasileiras e a ação decorrente disso, como as perseguições e violências de todo tipo. Violências essas que caracterizam tanto a discriminação velada quanto o ataque frontal. E isso ocorreu proeminentemente pelo Estado brasileiro desde o período colonial, mas destaco aqui os ocorridos a partir da era republicana. Em 1890, por exemplo, um ano antes de se promulgar a primeira Constituição da República do Brasil, o Código Penal foi anunciado com pelo menos 2 itens controversos. O artigo 151 dizia que praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio e amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para facilitar e subjugar a credulidade pública, resultaria numa pena que variava de 1 mês a 6 anos de prisão, mais uma multa. O artigo seguinte tratava do curandeirismo, né, ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo, para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado de curandeiro. Devemos lembrar que muitas vezes pais e mães de santo foram acusados de curandeiros, justamente para serem enquadrados no Código Penal e assim sofrerem penas de 1 mês a 24 anos de prisão, além da multa. Em 1927, foi criada a Comissão para a Repressão do Baixo Espiritismo da Polícia Civil. A expressão baixo espiritismo aqui foi utilizada para separar a Umbanda, que cultua espíritos de caboclos e pretos velhos,
entendidos como espíritos inferiores, né, porque são de raças inferiores, do autoespiritismo, que é o kardecismo, que cultua espíritos de médicos brancos, ideal de superioridade evolucionista. Em 1934, foi instituída a primeira delegacia auxiliar, cuja função também era de reprimir o baixo espiritismo. E 2 anos após, foi criada a seção de tóxicos e mistificação dessa delegacia, que deveria combater as mistificações, que obviamente só eram percebidas entre os pretos e pobres. Em 1940, o Código Penal é reestruturado, mas os artigos anteriores foram mantidos, apenas com as penas alteradas. Além disso, preciso dizer que este Código Penal é o que vigora até hoje. Em 1941, ainda durante a ditadura fascista de Getúlio Vargas, havia a obrigatoriedade do registro de centros afro na Delegacia de Polícia Política. Vale ressaltar que, durante esse período, houve um grande número de ações policiais nos terreiros, invadindo e prendendo sacerdotes e sacerdotisas, quebrando altares, batendo nas pessoas, confiscando tambores e instrumentos ritualísticos. Objetos sagrados que estavam sob a tutela da polícia até recentemente, como meras peças em museus. Ou seja, eram como troféus que a polícia expunha à população até hoje. Durante a ditadura militar, os terreiros tinham que pedir permissão ao DOPS para realizarem seus rituais, constrangendo pais e mães de santo. De Ogum, que teve um infarto após ver sua foto na capa do jornal Folha Universal, com a manchete: "Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes". O Legislativo também não ficou muito atrás, né, e propôs uma série de leis e projetos de leis. Em 2003, foi criada uma lei por um pastor da Igreja Quadrangular que proibia o sacrifício de animais no Rio Grande do Sul. Em 2005, foi criada uma lei por evangélico, né, que obrigava a castração de animais domésticos em Porto Alegre. Em 2008, foi criada uma lei por um pastor da Igreja Universal que proibia o despacho em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em 2009, foi criada outra lei por um evangélico que proibia o toque de tambores em Porto Alegre. E em 2010, a intenção era proibir o uso de tabaco em templos religiosos de São Paulo. Em 2012, um pastor da Igreja Universal tentou proibir os sacrifícios de animais em São Paulo. Em 2015, a deputada evangélica daqui do Rio Grande do Sul tentou proibir os sacrifícios de animais. Em 2016, foi criada, né, por um evangélico uma lei que tentava proibir também os sacrifícios de animais em rituais religiosos em Valinhos, no estado de São Paulo. Uma curiosidade é que em Valinhos passou como constitucional essa lei e ela foi promulgada. Em 2008, nós temos no nosso noticiário a demolição do terreiro Oiá Onipó Neto na cidade de Salvador, né, onde o terreiro foi completamente destruído pela prefeitura, que era evangélica, né? O prefeito evangélico mandou destruir o terreiro. Aqui nós vemos mais fotos do terreiro, como ficou o terreiro lá em Salvador. Em 2009, 4 jovens invadiram e depredaram um centro de Umbanda na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí nas fotos a gente pode ver os resultados dessa depredação. Em 2010, a prefeitura derrubou um terreiro afro no Rio de Janeiro, né? No mesmo ano, policiais invadiram o centro de Umbanda e prenderam um sacerdote, movidos por um abaixo-assinado de moradores evangélicos, isso em Santa Catarina. E em 2011, a prefeita, que era evangélica, a prefeita de São Gonçalo,
derrubou o primeiro centro de Umbanda, né, na cidade. Vale lembrar, esse primeiro centro de Umbanda era a tenda Nossa Senhora da Piedade, né, a tenda que foi fundada pelo caboclo das Sete Encruzilhadas do Zélio Fernandino de Moraes. Ele fundou esse terreiro nesse local, nessa casa, e depois transferiu para outra, mas ali estava em processo de tombamento da casa, e antes que o processo se concretizasse, a prefeita foi lá e derrubou. Em 2012 acontece, né, o caso de um outro caso de uma prefeita evangélica que derrubou outro centro de Umbanda em São Gonçalo, a mesma prefeita inclusive, tá? Em 2013, o tráfico começou a perseguir e expulsar pais e mães de santo em favelas do Rio de Janeiro. Os traficantes estavam se convertendo ao cristianismo e a partir de então começaram a maltratar, né, a usar de violência contra os terreiros, inclusive fazendo senhoras com mais de 80 anos e alorixás ter que quebrar todas as suas obrigações com a cabeça na mira de metralhadoras. Em 2014, um juiz sentenciou que o candomblé e umbanda não são religiões. Ele entendeu que o candomblé e a umbanda não possuía os 3 elementos que ele considerava ser característicos das religiões: um livro sagrado, uma hierarquia centralizada e a crença num Deus único. Ou seja, ele trouxe 3 elementos que são do cristianismo para determinar o que é religião, e como ele não identificou esses 3 elementos no candomblé e na umbanda, então ele definiu que essas que não eram religiões, né? E que por isso ele pôde assim condenar um sacerdote lá. Claro, houve uma repercussão com relação a isso, mas o juiz não voltou atrás. Ele mudou o argumento da sentença, mas não mudou a sentença. Em 2015 ocorreu o caso da Kailane Campos, né, de que na época tinha 11 anos e que foi apedrejada na rua enquanto saía da casa de candomblé que ela frequentava com a família, né? Dizem que dois homens que estavam na parada de ônibus atiraram pedras e acertaram na cabeça dela. Em 2016, um terreiro de candomblé foi incendiado no Distrito Federal. Em 2017, ocorreu o terrível assassinato de uma família num terreiro em Curitiba, no Paraná. Faleceu, né, foram esfaqueadas até a morte a Yamucumbi, né, uma importante líder comunitária, líder religiosa e líder do movimento negro da região, a mãe dela, de 86 anos, e a neta, de 10 anos. Um sujeito que era evangélico e que sofria de esquizofrenia, ele pulou o muro, né, dizendo que queria acabar com o demônio, e esfaqueou as 3 pessoas. E em 2023, a prefeitura de Caratinga proíbe o culto a Exu em terreiro, né? Então, quer dizer, a prefeitura, para poder expedir o alvará do terreiro, ela exigiu que o culto a Exu fosse abandonado, tá? E isso, esse ano, aconteceu nesse ano. Bom, vamos a algumas estatísticas, tá? Aqui é o relatório sobre violência e intolerância religiosa no Brasil desde 2011 até 2015, tá? Nesses resultados, nós percebemos aí quem eram a religião das vítimas nos dados que foram coletados. Então nós temos aí que 53%, ou seja, mais da metade das vítimas eram de matriz africana. E, por outro lado, a religião dos agressores, né, temos aí 65% de pessoas que não informaram qual era a sua religião, mas percebemos que dos que informaram,
a maioria dos atacantes eram evangélicos. Então, a maioria dos agressores eram evangélicos. Aqui é a foto da mãe de santo quando viu o seu terreiro derrubado lá, o terreiro Oyá Onipó Neto, em Salvador, né? Esse rosto é extremamente emblemático, né? E figura e mostra pra gente como, né, como é carregado de sentimentos, né? De angústia, de medo, de impotência, né? Diante dessa sociedade que é intolerante e que está cada vez mais poderosa. Por fim, quero aqui mostrar para vocês esse último slide, né? Mostrando quem define o status quo, afinal. Por que o abate muçulmano é o halal, o abate judeu é o kasher, enquanto que o abate africano é feitiçaria? Né? Quem é que define isso? Quem é que disse que as coisas são assim? Né? E qual a intenção disso? Né? Por que se escolhe um para tolerar e outro para execrar? Bom, existem ações reparadoras, né, como por exemplo o 21 de janeiro, que é a data que a mãe Gilda faleceu, né, teve um infarto depois de ver a sua imagem, a sua foto na Folha Universal, e esse dia então foi convertido como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Aqui no Rio Grande do Sul, nós fazemos todos os anos a Marcha Estadual pela Vida e Liberdade Religiosa, que ocorre nesse dia, 21 de janeiro, todos os anos, e sempre exigindo alguma providência do Estado com relação às nossas tradições. Isso gerou, inclusive, a criação do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma instância né, vinculada ao governo do Estado para ajudar o povo de terreiro, né, com relação a políticas públicas voltadas para esse povo. Também os conselhos municipais, que o Conselho Estadual ajudou a construir, eu inclusive ajudei a construir muitos dos conselhos municipais do povo de terreiro, que tem espalhados por todo o estado. Também uma das conquistas da marcha foi a criação da Delegacia de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. Em âmbito federal, o dia 21 de março foi estabelecido como Dia Nacional das Tradições de Matriz Africana e também a equiparação criminal do racismo religioso, à injúria racial e ao racismo. Isso significa que o racismo religioso ele é tipificado como crime inafiançável. Inafiançável. Bom, por fim quero agradecer a vocês, né? Agradecer essa audiência, essa audição generosa. E oferecer para vocês aí, né, o link das minhas redes, né, o Linktree. A partir desse link vocês podem acessar as minhas redes sociais, os meus textos, os meus escritos. Também é possível acessar onde comprar os meus livros, né, que tá aí o Não Somos Filhos Sem Pais, que foi um sucesso de vendas, e o Afroteologia, que é a minha tese de doutorado e que está saindo daqui a pouquinho, né, ela já está em pré-venda, mas daqui a pouquinho está saindo para o livro físico. Então agradeço a oportunidade de estar conversando. Bom, não estou conversando, né? Estou aqui trazendo essas informações. E o que eu espero é que vocês, dessas informações, tragam reflexões para o cotidiano de cada um. E, sobretudo, na ação anti-intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa, assim como o racismo, o machismo e a homofobia, eles só trazem prejuízos, só adoece a sociedade brasileira. É impossível que que o Brasil cresça se ele está doente. Então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Axé.